com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo número 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo de número 14, diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Essa palavra que o Senhor Jesus, instantes antes de ser levado aos céus, ministrou ao coração dos discípulos, que viriam ser os apóstolos. Ele diz assim: ficai em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. E a palavra de Deus nos diz, no versículo número 14, um versículo muito importante para as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que eles perseveraram, porque não foi simplesmente eles chegarem no cenáculo e o Espírito Santo ser derramado sobre a vida deles, não. Foram dias eles orando, eles suplicando, buscando a presença de Deus, e a palavra de Deus nos diz que no 10º dia eles foram batizados. E outra coisa que o versículo de número 14 nos diz, irmãos, é que eles eram unânimes na presença de Deus. Não existia um ou dois orando e os outros demais lá fora conversando, jogando conversa fora, comendo, não. Estavam todos unidos, reunidos, buscando a palavra, buscando a oração, buscando a presença e buscando a promessa, irmãos. E o que eu aprendo nesse versículo de número 14 é que o Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja, ele deu uma ordem e a igreja obedeceu. E é importante, irmãos, que nós temos um pastor na nossa igreja, nós temos uma liderança, seja o pastor da igreja, seja a liderança dos varões, dos jovens. Existem às vezes, irmãos, coisas que Deus coloca no coração da liderança, que às vezes nós não entendemos, às vezes aceitamos, mas é uma ordem de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos sujeitos à liderança, e se nós buscarmos unânimes, a presença de Deus virá, a promessa de Deus se cumprirá. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, ali no livro de Daniel, a palavra de Deus nos diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma ordem de Deus: não se contaminar, não se prostrar. E quando aquele rei levantou aquela estátua, eles perseveraram até a fornalha, e juntos eles entraram na fornalha. E a palavra de Deus nos diz que na fornalha, juntos, o quarto homem se manifestou e livrou eles da fornalha. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que quando Moisés enviou espias para espiar a terra prometida, foram lá 12 espias, mas 10 não estavam unidos no propósito. 10 voltaram e falaram: lá tem gigantes, nós não podemos com eles. Mas olha, Josué pegou na mão de Caleb e eles falaram: lá tem gigantes sim, mas o nosso Deus é poderoso, na terra que manda leite e mel, nós podemos, nós vamos, nós conseguiremos. Amados irmãos, que nós possamos entrar nesse propósito da unidade, irmãos, porque a palavra de Deus também nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo de número 10, que Paulo exortou a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto havia divisão. Uns queriam Apolo, porque Apolo era eloquente; outros gostavam de Pedro, porque Pedro era o apóstolo dos judeus; outros gostavam de Paulo, porque Paulo era o apóstolo dos gentios; outros gostavam só de Cristo, porque não queriam se sujeitar à liderança, só queriam saber de Deus. Mas Deus, irmãos, usou a Paulo e diz: por acaso algum de vós são batizados em meu nome? Por acaso sou eu que te dou a salvação? Não, existe uma ordem.